reino onde não tem placa, é o reino onde glorifica o nome do Senhor Jesus. Você que está aqui nessa noite, seja recebido como um amor, amém? Eu quero dar os avisos. Amanhã tem sala de oração, às 20h30, né? No centro profético. Você é nosso convidado. É um lugar, é um momento, né? Onde nós buscamos a presença do Senhor, onde nós temos vivido experiências com o Senhor, experiências da presença do Senhor. Eu estava assistindo um documentário essa semana, e conforme eu estava assistindo aquele documentário do avivamento que tocou a nação brasileira, alguns assistiram também, e eu pude glorificar o Senhor, porque eu falei: Senhor, eu estou vivendo isso de novo, eu estou vivendo isso de novo, aqui com os meus irmãos, né? A presença do Senhor, ela vem, ela nos respalda, ela nos confronta, nos santifica, porque na presença do Senhor é assim. Ele nos purifica, Ele traz tudo que precisa ser arrumado, consertado, Ele traz para fora, não porque é ruim, não porque Ele é um Pai mau, não, porque Ele quer nos tornar a semelhança de Jesus. Então toda vez que nós nos adoramos, nós tornamos parecido com aquilo que nós adoramos, e nós adoramos a Jesus. Então você corre um sério risco de ficar parecido com Ele, amém? Então amanhã às 20h30, depois nós temos um café no final, a gente tem esse momento de comunhão, e no dia 3, no dia 3, agora sexta-feira, nós vamos ter aqui a mesa para as mulheres profetize. Você, mulher, você está convocada a estar aqui conosco, amém? Amém, mulherada? Amém! Glória a Deus! Os irmãos vão estar aqui também, os homens servindo nós, né? Vai ser bênção. Então você, mulher, você está convocada. Ore por este momento, jejue, nos ajude nesse ajuntamento de mulheres. Eu costumo dizer que a marca de Cristo, a volta de Jesus, vai ser o levantar das mulheres, vai ser o levantar das mulheres, mulheres que amam o Senhor, mulheres que queimam por Jesus, mulheres que renunciam para que os seus lares sejam restaurados, para glorificar o nome do Senhor, mulheres que são submissas. O que é uma submissão? É estar sob uma missão. E qual é a missão da mulher? Fazer com que o marido cumpra o seu sacerdócio, liberar os filhos, cuidar, né? A mulher, ela tem sim a graça do Senhor para trabalhar fora, trabalhar dentro, mas o primeiro ministério da mulher é o seu lar, e é isso que o Senhor está restaurando por esses dias, amém? Então, mulheres, venham, vai ser bênção, vai ter uma palavra do Senhor para nós de encorajamento, de destino, amém? Amém? Glória a Deus. Quer chamar as crianças aqui, amém? Nós vamos estar dando por elas. Continuidade, amém? Estenda suas mãos, amém? Nós vamos estar adorando o Senhor. Pai, nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, sobre esta geração, a porção dobrada do Teu Espírito Santo, Pai. Aqui estão diante de nós, Pai, profetas, evangelistas, pastores, mestres, Senhor. Senhor, apóstolos, Pai, sendo no Teu coração, Pai, que vai equipar os santos, mas também vão levar a Tua palavra onde o Senhor desejar. Senhor, ser com eles, ó Pai, neste ensino, neste momento, ó Pai, ser com a Rosa, ali com os professores naquela salinha, e o Teu Espírito Santo venha trazer conhecimento, venha trazer revelação, para que eles possam, Senhor, propagar a Tua palavra onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor Fernando, amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Ele será mais um canal de bênção nesta noite. Amém? Glória a Deus. Eu brinco, né? Mas é verdade. E ele puxa bastante minha orelha. E eu falo que se você nunca recebeu uma carta do Fernando, seria bom você receber. Ele me discipulou com cartas. Ele fala assim: Simone, você está errada nesse assunto. Aí quando ele fala assim: Simone, você está equivocada nesse assunto, eu vou te mandar uma carta, minhas pernas tremem. Gente, quando ele manda uma carta para mim, são 3 dias de choro sentada, não é possível. Eu briguei com a Priscila: vocês precisam receber uma carta do Fernando, você vai ligar. Eu louvo ao Senhor pelas suas cartas, é verdade. Eu leio quando eu leio elas novamente, aquilo me reposiciona, é visceral.
nome de Jesus. Amém. Eu sempre é um grande desafio estar pregando aqui nesse altar. Eu comentei isso com a pastora Guilmar, a pastora Simone. A gente tem o mesmo sentimento, porque a gente entende que o Senhor está fazendo algo novo em nós e algo novo através de nós. E quando o Senhor quer fazer algo novo, existem medidas específicas da parte de Deus. Nós entendemos a multiforme graça de Deus. Nós entendemos que o Senhor tem algo preparado para todas as igrejas. Nós não achamos que uma igreja possa ser melhor que a outra, contanto que ela levante o nome de Jesus e ela reconheça o Senhor Jesus, o Cristo, como centro. Ela é uma igreja que faz parte da noiva de Cristo. Nós vamos juntos, em nome de Jesus, conhecer o Senhor. Todos os filhos, a noiva ataviada. Então nós não entendemos que o Senhor está fazendo algo para a gente ser melhor ou algo nesse sentido, mas a gente entende que o Senhor pediu de nós algo novo. E quando o Senhor vai fazer algo novo, Ele gera um novo entendimento. E é importante a gente entender o que o Senhor está falando para nós. Quais são as medidas do Senhor para nós? Às vezes, não tem nenhum erro nisso. Eu também vejo palavras na internet, vejo palavras no YouTube, procuro aprender com outras pessoas de diferentes denominações. Porém, muitas vezes, o Senhor tem algo fresco para nós. E a gente se acostuma a buscar na fonte das outras pessoas. A gente se acostuma a buscar outras coisas. Mas muitas das vezes o Senhor tem algo novo para nós. E eu tenho pedido para o Senhor nesses dias: Senhor, qual é a sua revelação para nós, como Casa do Pão, para nós que nos movemos no centro profético? O que o Senhor tem para nós nesses dias? E o Senhor começou a me mostrar como que um caminho cheio de mato assim, e a gente ia caminhando por aquele lugar e desbravando esse caminho. Eu comecei a entender que as palavras que o Senhor estava liberando para mim, para eu compartilhar com a igreja, elas eram palavras de renovação da mente. E elas eram palavras que o Senhor estava gerando, antes de tudo, em mim. E é a medida que o Senhor tem para nós, uma mente renovada, algo nesse sentido. Então lá atrás, e todas as outras pregações da pastora Guilmar, da pastora Simone, todas foram complementando. Mas lá atrás, nós vimos sobre Nicodemo, sobre o nascer de novo. É necessário que a gente nasça de novo. É necessário, eu preciso recapitular isso, é necessário que a gente deixe o velho homem e nasça do Espírito. É necessário que isso aconteça. Assim como depois eu trouxe a palavra sobre aquele cego que gerou aquele quadro, o cego de nascença. E como cegos, muitas vezes nós não vamos entendendo os mistérios de Deus, e pelo Espírito Santo Ele vai tirando as escamas dos nossos olhos, e nós vamos entendendo que nós podemos nos assentar à mesa do Senhor com dignidade. E a gente começa a entender então a nossa identidade em Deus. E aqui eu preciso fazer um adendo. Muitas vezes a gente espera que o Senhor mude a nossa identidade terrena apenas. Mas o Espírito Santo ele é tão precioso, tão compassivo, que Ele muda a nossa identidade terrena. Ele trabalha nas nossas emoções, Ele trabalha nas curas do nosso coração, da nossa identidade como pessoa. Ele trabalha. Só que
existe uma identidade que é mais importante do que essa identidade, que é um processo que o Espírito Santo está trabalhando. Ele vai trabalhar, ele vai trabalhar, ele vai curando, ele vai restaurando o que precisa ser restaurado. Só que a nossa identidade no Senhor é essa que nos sustenta. Quando nós nos tornamos um novo homem, quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida em Cristo. E quando nós recebemos essa nova vida em Cristo, nós precisamos entender o que ela é, o que ela representa, e nós começamos a caminhar com essa nova mentalidade, com esse novo homem em Cristo. Nós começamos a caminhar conforme a palavra do Senhor, crendo com fé, não apenas lendo, entendendo e conhecendo, mas vivendo essa palavra. Esse é um novo homem. Nós entendemos que nós estamos assentados com Cristo na região celestial. Esse Fernando que nasceu de novo, que está na região celestial, ele não é o mesmo Fernando que está vivendo no dia a dia as suas dificuldades. Esse Fernando, o Espírito está pronto. Esse Fernando, ele já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Esse Fernando, ele já recebeu pelo sangue de Jesus a autoridade para poder expulsar demônios, para poder curar enfermos. Esse Fernando recebeu tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deu por herança. Não sou mais, eu não posso viver mais somente na vida terrena. A vida natural ela acontece, só que a minha mente precisa se conectar com a mente de Cristo. Essa é a verdade dos céus. E quando nós somos convidados a assentar com Ele, com dignidade, não porque nós merecemos, não porque nós fazemos muitas coisas para Ele, mas porque nós somos convidados à mesa, porque Ele se fez Cordeiro perfeito por nós e nos deu dignidade para sentar à mesa com Cristo. Nós somos livres na nossa identidade. E aí, quando nós somos livres na nossa identidade, nós acessamos essa identidade celestial e começamos a caminhar nela, a gente começa a entender os valores do reino de Deus. Porque se eu tenho uma nova mentalidade e eu começo a caminhar sobre essa nova criatura que faz parte do reino de Deus, que já é participante do reino, que é forasteiro nessa terra, eu preciso entender que eu consigo acessar esse lugar do Senhor. Eu preciso entender que os valores do reino eles são diferentes com a contracultura desse mundo. Se esse século os valores é você crescer, os valores do reino é se submeta, desça, sirva, faça o outro crescer, que aquele que é o menor é considerado o maior, o mais servo é o maior. Então nós começamos a entender os valores do reino de Deus, e os valores do reino de Deus humilham a nossa humanidade, porque nós começamos a entender que por nós mesmos a gente não consegue viver esses padrões do reino de Deus, mas o Espírito Santo, que é o selo que foi derramado, que foi a última palavra que eu ministrei, que é o selo que nós somos pertencentes desse novo reino em Cristo, Ele nos ajuda a viver essa nova cultura. E isso é uma cultura. Você já ouviu falar sobre a cultura do céu? Nós precisamos viver a cultura do céu. E a cultura do céu não se vive com as nossas próprias forças. A cultura do céu se vive pela fé. E a fé é acessar esse lugar que já foi preparado por Deus para mim. Não depende do que eu faço, não depende do que eu falo, depende de quem Ele me fez ser nas regiões celestiais. Ele já te cingiu de autoridade. Se você nasceu de novo, se você foi batizado pelo Espírito Santo nas águas, Ele já te cingiu de autoridade no reino. E essa autoridade ela vai aumentando conforme você obedece. A obediência gera autoridade. Então nós entendemos que não existe esse mundo natural que nós vivemos. Ele é um pouco uma ilusão, porque de fato existem dois reinos: o reino dos céus, o reino do Senhor, o reino da luz e o reino das trevas. Porque o mundo jaz no maligno. Então o mundo
esse sistema, a forma como as pessoas vivem, já é de acordo com o reino, com o reinado do maligno. Então não se engane, se você ama viver a sua vida somente na perspectiva da terra, não se engane, porque se você viver a sua vida segundo as suas emoções, segundo as suas circunstâncias, segundo aquilo que você está vendo apenas com seus olhos físicos, você não vai conseguir viver o reino de Deus nessa terra. É preciso abrir os olhos para as coisas espirituais pelo Espírito Santo. E nós precisamos entender que o reino, esses dois reinos, eles são organizados. Existem potestades, principados, regionais, existe hierarquia espiritual. E nós, os homens, nós somos feitos por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E o desejo do Senhor sempre foi se conectar conosco. O desejo do Senhor sempre foi estar conosco intimamente. Desde Gênesis, desde Adão, o Senhor vinha na viração do dia e tinha presença ali com eles. E esse é o desejo de Deus com essa criação, com a humanidade. Mas a gente não pode se esquecer, eu tenho um amigo que fala, o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. As coisas estão acontecendo. Naquele momento, quando você já passou por isso, você tem um culto muito importante e você sente que Deus tem algo para você ali naquele culto, mas naquela semana acontece um monte de coisa para te fazer desistir de ir naquele culto. E quando você, mesmo assim, mesmo acontecendo várias coisas na semana, você vai, o Senhor fala com você tremendamente e você sente a presença do Senhor, e aí você pensa assim: poxa, que bom que eu permaneci, que bom que eu vim, eu teria perdido. Isso é uma guerra espiritual, a gente não está vendo, mas ela está acontecendo. Se nós estamos guardados no Senhor, se nós estamos sem legalidade, nós estamos no centro da vontade do Senhor, Ele nos protege com seus anjos, existem promessas sobre nós, nós estamos guardados no Senhor, e os inimigos estão ao nosso derredor, porém, eles estão tentando frustrar os planos do Senhor para nós. E nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Então eu preciso começar a entender que esse reino dos céus, ele tem um rei que já governa sobre a igreja. Esse reino dos céus tem um rei, Jesus Cristo, que foi coroado e já governa sobre nós, sobre os seus santos. Já tem um rei que marcou o seu povo com o selo da promessa, que é o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo, ele carrega em si a marca da promessa. E sabe o que eu acho legal? É que você entender dessa perspectiva, né? Eu brinquei um dia, eu fui pregar quando eu era bem jovem, e o povo riu bastante porque eu falei dos Power Rangers, né? Eles estão lá e ninguém sabe a identidade deles, e de repente quando eles chegam eles têm as ferramentas, as lutas vão pro mal. E muitas vezes nós crentes, a gente basicamente passa por isso. Às vezes as pessoas não sabem, às vezes a gente lida com gente que não conhece o que a gente carrega, que não conhece o Senhor, mas nós carregamos um selo, e esse selo é reconhecido no mundo espiritual. Então onde você chega, se você tem a autoridade do Senhor sobre a sua vida, se você carrega e você pela fé acessa esse lugar de autoridade que já foi dado a você, onde você chega, a autoridade do reino de Deus está chegando naquele lugar, e as obras são manifestas. E a palavra é clara e diz que muitas vezes a gente não vive essas coisas porque a gente não crê. A gente não vive essas coisas porque a gente não conhece. Muitos milagres, muitas pessoas que poderiam já ter sido curadas ao nosso redor não foram ainda porque a gente ainda não carrega. A gente carrega o Espírito Santo, mas a gente não entende isso. O poder que é isso no reino, o poder que é carregar o reino de Deus em nós e manifestar o reino de Deus nessa terra. E Deus, com a sua misericórdia, Ele vai nos ensinando. Ele vai nos ensinando. O Espírito Santo vai gerando isso em nós.
torna conhecido no reino espiritual, há uma patente sobre nós. Sabe, nesses dias a igreja brasileira ela tem vivido muitas coisas e dado muita importância para ministros, pregadores da palavra, cantores que carregam algo que gera autoridade segundo os padrões do mundo. Pessoas muitas vezes que não deixam de ser abençoadas, só que a igreja muitas vezes coloca nessas pessoas porque elas têm muitos seguidores, porque elas são famosas ou conhecidas, elas têm espaço VIP nas igrejas, recebem grandes ofertas para pregar. E a igreja, e não tem problema nenhum nisso, mas a igreja, a forma que a igreja enxerga essas pessoas, a idolatria que é gerada no coração em relação às pessoas, isso é a contracultura do reino de Deus. Porque no reino de Deus, aquela irmã de oração que dobra os seus joelhos e entrega ao Senhor a sua vida e ora até dar calor no joelho, aquela irmã de oração que chega perto de alguém e a pessoa treme porque Deus vai revelar algo para ela, aquela pessoa que limpa a igreja, mas faz com tanto amor e com tanta dedicação, como se fosse mesmo a sua própria casa, como se fosse mesmo do Senhor. Eu vou fazer melhor ainda do que na minha casa. Essa pessoa, ela é conhecida nas regiões celestiais, e o inferno treme. O inferno treme quando um representante do reino de Deus, que sabe quem é, chega em um lugar, a vida vai fluir, a vida vai brotar, é inevitável. Onde o reino de Deus chega, ele traz vida. Onde tem cheiro de morte, ele traz vida. Não importa se é no seu trabalho, não importa se é na faculdade, não importa se é no lugar onde o Senhor te colocou, se é dentro das quatro paredes de uma igreja ou fora dela. Onde o reino de Deus chega, gera vida, a vida abundante de Deus. E quando nós entendemos que nós temos esse lugar no Senhor, e agora eu vou entrar na mensagem, eu só estava recapitulando, e nós nos tornamos esse cidadão celestial, nós precisamos conhecer o reino a qual nós nos submetemos, e nós precisamos conhecer o rei a qual nós nos submetemos. Não precisa abrir, tá? Em Provérbios 3:34 diz assim: o Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. O Senhor não se deixa escarnecer. Nós precisamos entender que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o Senhor é soberano, Ele está acima. Se você puder abrir agora na versão em inglês, Colossenses 3, 1 ao 17. Colossenses 3, do 1, versículo 1 até o 17. Se você puder acompanhar comigo, é importante que você entenda isso. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos ao louvor aí. Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a
Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, ou seja, ainda fazia, não faz mais. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Esse versículo, presta atenção. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que vocês aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser um povo santo e amado, revistam-se dos frutos do Espírito, que é compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também precisam perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a riqueza, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam no nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém? No versículo 10 eu vou ler novamente. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornar semelhante a Ele. Amém? Existe um caminho para tomar posse dessa nova criatura, e aqui diz: aprendam a conhecer, prossiga em conhecer o Senhor. Não se canse de conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor diz respeito à sua palavra, sim. Nós conhecemos o Senhor através da palavra, mas muitas vezes nós trazemos conceitos de quem é Deus. Escuta isso, porque isso é sério. Muitas vezes nós trazemos conceitos de quem é Deus segundo a nossa racionalidade, segundo a quem nós somos, ao que nós entendemos de que é Deus, ao que nós conhecemos ao longo dos anos e fomos ouvindo, e muitas coisas fomos trazendo como verdade. Mas de fato, para conhecer o Senhor, nós precisamos ir para a palavra e estudar os atributos de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É importante conhecer quem é Deus, porque nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos, a quem nós conhecemos. Então eu preciso conhecer quem é Deus para poder servir. Eu preciso conhecer esse Rei absoluto. Jesus está assentado à direita de Deus Pai. O Espírito Santo parte dessa Trindade Santa. Nós precisamos entender a Deus como um todo, por meio de Cristo. E os atributos de Deus, eles passam teologicamente, por duas palavras: imanência e transcendência. A imanência, ela destaca a proximidade com Deus. Então, o que é a imanência? Deus, na sua superioridade, na sua grandeza, Ele se faz próximo. O Senhor, Ele não tinha, com todo o seu poder, com todas as suas criaturas, Ele poderia não querer, Ele é absoluto, Ele poderia não querer ter relacionamento com os homens. Tantas vezes que se voltaram contra o Senhor, mas Ele continua querendo ter relacionamento com o seu povo. Essa é a imanência de Deus. O Senhor deseja se relacionar com os seus. E o que é a transcendência? Já a transcendência significa que Ele está acima de toda a criação. Então, nós temos um Deus
sublime, poderoso, soberano, que está acima de nós, que nós não podemos sequer tentar vencer. Ele é vencedor sobre todas as coisas, Ele é vitorioso. E esse Deus soberano e sublime, Ele se humilha, porque Ele tem em seu caráter a humildade, e Ele decide descer da sua glória para se relacionar com alguém como eu e você. Essa é a imanência de Deus e a transcendência de Deus. O Senhor é grande, poderoso, absoluto, mas Ele é Deus de perto, Ele deseja ter comunhão conosco. Isso é um privilégio. Isaías 57:15, se você puder pôr, Manu. Isaías 57, capítulo 57, versículo 15. Diz assim, isso explica muito a imanência de Deus, a transcendência de Deus. O alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também habito com os de espírito oprimido e humilde. Dou louvor aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Ou seja, o Senhor que habita no lugar mais alto e santo, Ele também habita com o humilde de coração, com o oprimido. Essa é a imanência e a transcendência de Deus. E por mais que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus, nós não chegamos à perfeição e à plenitude de Deus. Então nós somos imagem e o que? Semelhança. Nós nos tornamos semelhantes a eles, porque a gente não consegue nenhum dos atributos de Deus, nós não conseguimos nos aproximar de quem Deus realmente é. A sua bondade é imanente, podemos provar dela, ela é próxima e até mesmo expressava, porém ela também é transcendente, completamente diferente da nossa, superior e perfeita. E aí pode estar, é como se fosse uma aula, né? Mas eu preciso liberar isso que o Senhor falou. E aí nós temos os atributos de Deus que são incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos de Deus incomunicáveis são aqueles que nós não temos semelhança, que Deus é. Ele diz: eu sou. São as coisas referentes a quem Ele é, que nós não nos parecemos, que nós não temos os poderes, as habilidades que nós não temos. Essas são as incomunicáveis. E as comunicáveis é aquilo que Deus compartilha conosco. São as coisas que nós também desenvolvemos, as habilidades, os atributos. Então, antes de tudo, isso daqui poderia calar o nosso coração. Não precisa abrir, tá, mano? Em Êxodo 3,14 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O Senhor, quem Ele é? Eu sou. Ele não nos deve explicação de quem Ele é. Ele não nos deve justificativa de quem Ele é. Ele é e ponto. Eu sou. E quais são os atributos incomunicáveis? A onipotência de Deus. Você já ouviu falar sobre isso? Deus, Ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso, capaz de realizar tudo o que está de acordo com o seu caráter e a sua vontade. Ele não está limitado por nada fora de si mesmo. Ele não depende de nós para fazer as coisas. Ele não depende da humanidade. Ele é o eu sou. Ele escolhe se revelar através dos homens. Pela sua vontade perfeita, Ele escolheu nos tocar. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos alcançar. Em Jeremias 32:17
Diz assim: o soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Essa é a onipotência de Deus, a sua força, o seu poder. Ele é onipotente. Ele não depende de ajuda, ele não depende de outras ocasiões, ele não depende de outras forças, e como diz o mundo, nem de outras energias. Ele é Deus. E aí o Senhor também é onipresente, a onipresença de Deus. Ele está presente em todo lugar. Não tem como se esconder do Senhor em toda a sua plenitude. Ele transcende o espaço, o tempo, o passado, o futuro. Em Salmo 139, do 7 ao 10, o salmista diz bem, já uma revelação da parte do Senhor. Diz assim: para onde irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a sua mão me guiará, e a sua destra me susterá. O salmista entendeu a onipresença de Deus. Eu não tenho para onde fugir. Eu posso, pelo livre-arbítrio, escolher não viver o que Deus tem para mim. Ele nos deu esse livre-arbítrio, mas eu não consigo fugir. Nada foge dos olhos de Deus, nada foge do controle de Deus. E no grande julgamento, o Senhor, que vê todas as coisas, vai julgar segundo a sua vontade e a sua justiça. Só que quando a gente fala de onipresença, e eu queria explicar isso aqui porque muito se confunde. As pessoas costumam ser muito literal no entendimento da palavra. Isso causa divisão no corpo de Cristo, porque um entende de uma forma, outro entende de outra. Mas existem alguns tipos de presença de Deus revelado para nós. A presença é essencial, é a presença que enche todo o universo. O Senhor já está. O Senhor está. O Senhor está no meu trabalho. Independente de terem demônios ao redor, de terem seres celestiais do mal, mas o Senhor está, porque nada foge da onipresença de Deus. Ele preenche todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Mas existe também a presença manifesta, quando Deus escolhe revelar a sua glória de uma forma palpável. Então, meus irmãos, quando a gente fala assim: Senhor, vem com a tua presença, aí tem irmão de algumas igrejas que fala assim: mas por que você está chamando a presença de Deus se ele já está? Né? Essa é a dúvida frequente. Porém, nós temos esse respaldo bíblico de que o Senhor manifesta a sua presença revelada. Ele manifesta a sua presença, assim como na sarça ardente, com Moisés, assim como durante todo o Velho Testamento, no Novo Testamento também. Ali em Atos 10:44, fala assim: falava Pedro ainda essas palavras quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Em Atos 2:1-4 diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. A presença de Deus, a essencial, ela já é, porque Deus é o grande eu sou. Mas a presença manifesta, Ele decide se manifestar. Ele decide encher. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele decide encher o ambiente com a presença do Senhor. Ele decide se fazer presente. Ele decide de uma forma densa compartilhar a sua glória com os seus. E aí que vem os grandes avivamentos. Quem aqui já estudou sobre os avivamentos em Ansbury, em vários locais, Rua Azusa, as pessoas estavam reunidas buscando ao Senhor e sendo fiel. De repente, uma presença invadiu aquele lugar, e todo mundo que entrava naquele lugar não conseguia parar de
chorar. Pessoas da sociedade começavam a ir nesse lugar e se entregar a Jesus, porque a presença de Deus ela marca uma pessoa profundamente. Onde a presença de Deus é manifesta, onde a presença de Deus tem espaço, onde ela é honrada, onde ela é esperada, onde ela é desejada. E o Senhor, pela sua misericórdia, Ele compartilha a sua glória conosco. Ele se revela, manifestando pelo Espírito Santo a sua presença. É palpável. Quem aqui já sentiu? Nossa, a presença de Deus está aqui. Eu sinto palpável a presença do Senhor. É por isso porque o Senhor se manifesta. Então essa é a presença manifesta de Deus. Então quando você clama ao Senhor numa canção, Senhor, vem com a sua presença. Você não está sendo herege, você está clamando pela presença manifesta do Senhor. Você já acredita que Ele está. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor Jesus está. Nós já cremos que Ele está. Mas nós clamamos pela presença manifesta, porque é importante quando a presença nos toca. Como a presença do Senhor transformou a minha vida, eu quero que ela transforme a vida de outras pessoas também. É por isso que nós clamamos. E existe a presença habitacional, que o Espírito Santo foi enviado para habitar dentro de nós. E essa presença habitacional são rios de águas vivas que fluem através de nós. O próprio Espírito Santo ele gera como rio de águas vivas. E aí vem os dons. Uns recebem dons de línguas, outros de profetizar, outro de palavra de conhecimento, outro palavra de sabedoria. O Espírito Santo que habita em nós vai dirigindo, ele vai falando com a gente. Então, assim, às vezes é mais importante ouvir a voz do Espírito Santo e calar as outras vozes ao redor. Nós precisamos fazer isso. Ouvir o Espírito Santo e calar as vozes ao nosso redor. Ele precisa falar, Ele precisa dirigir, porque Ele já habita em nós. Se eu nasci de novo, se eu faço parte do reino de Deus, se eu nasci na água do Espírito, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Essa é a presença habitacional. O Senhor também manifesta nesses atributos incomunicáveis que nós não temos, né? A onisciência dele. A onisciência, Deus conhece todas as coisas, as presentes, as passadas, as futuras, em perfeição e plenitude, incluindo pensamentos, intenções e segredos do coração. O Senhor conhece os segredos do nosso coração. E pasme, mais do que nós mesmos conhecemos os segredos do nosso coração. Porque o nosso coração é insistentemente enganoso. Então o Senhor ele vem e passa o filtro correto sobre o nosso coração. Às vezes a gente acha que está cheio de boas intenções, mas o Senhor vê as intenções reais do nosso coração, o porquê nós estamos fazendo, para que nós estamos fazendo, e Ele consegue sondar tudo isso. A onisciência de Deus, ela se faz presente nas nossas vidas. No Salmo 139 também diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu sento e me levanto, de onde penetra os meus pensamentos. Não tem como fugir desse Deus, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é um Deus como nenhum outro. Outro atributo de Deus: Deus é imutável. Ele não muda. Você já mudou esse ano? Já cortou o cabelo? Já fez alguma coisa? Deus ele é imutável, Ele não é como nós. Nós precisamos começar a entender isso mais claramente. Deus não é como nós. Ele não é abalável. Ele é imutável. Ele não se torna melhor ou pior. Ele é. Desde os tempos antigos até a eternidade, Ele é. Não é afetado pelo tempo, nem pelas circunstâncias ou por pressões externas. Ele continua inabalável. O que Ele é sempre foi e sempre será. Malaquias 3,6: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Nós precisamos entender que a imutabilidade de Deus, ela passa pelas nossas vidas, porque como Deus não muda, as circunstâncias ao meu redor podem mudar, as coisas ao meu redor
Outro atributo incomunicável: o Senhor é soberano. Soberania significa que Deus é governante absoluto sobre toda a criação. Ele tem um governo sobre os anjos, Ele tem um governo sobre os homens, Ele tem um governo sobre essa era, sobre a era que há de vir. Deus é soberano. Fala para quem está do seu lado: parece que a gente já sabe dessas coisas que ele está pregando. Pode falar. Mas uma coisa é saber, outra coisa é viver a revelação plena de tudo isso. Ele exerce a autoridade suprema sobre o céu, sobre a terra, sobre a história, cada detalhe. Não foge do controle dele a política mundial, a política nacional. Não foge do controle dele tudo que está acontecendo. Tudo tem um porquê, tem uma razão. Desde o princípio tudo foi planejado. O Senhor tem um controle absoluto de todas as coisas. Nós que nos desesperamos, nós que, meu Deus, nada escapa do seu controle, tudo coopera para os seus desígnios eternos. Quando, você até lembra de Jó, quando Jó passou por aquela situação e Satanás foi questionar o Senhor a respeito dele, ele teve que respeitar uma hierarquia. O Senhor estava acima. O Senhor é poderoso. Ele teve que ter permissão do Deus poderoso para poder tocar na vida de alguém, segundo os seus propósitos. E sabe, nem tudo de Deus a gente vai entender, porque Ele é insondável. Nem tudo de Deus a gente vai entender, porque os seus mistérios são mistérios eternos, são mistérios muito maiores do que a nossa mente humana. Nós não suportaríamos entender. Nabucodonosor, Daniel diz assim: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vida o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: o que você faz? Ele é soberano. As decisões do Senhor, elas são soberanas. Seja digerida por nós, entendida por nós ou não, elas continuam sendo soberanas. O Senhor sempre tem o melhor. O Senhor sempre tem o melhor para os seus. Mesmo que a gente não entenda a luta, a dificuldade, a circunstância, Ele está trabalhando em nosso favor. E que Deus é esse que trabalha em nosso favor enquanto a gente dorme. E aí, esses são os atributos incomunicáveis. E aí você pode pensar: poxa, eu entendi esses atributos de quem o Senhor é. Como que eu posso estudar mais a fundo isso? Gente, na palavra. Se você começar a estudar os atributos de Deus, eu te garanto que a sua adoração vai ser diferente. A sua adoração vai mudar para sempre, porque quem nós conhecemos e nós adoramos, nos tornamos semelhante a Ele. Muitas vezes eu estou lendo a palavra e eu vejo o Senhor em uma situação, e eu vejo o Senhor falando com o povo de Israel, um povo desobediente, nem parece com a gente. E eu vejo o Senhor falando com o povo de Israel, e o meu coração chora ouvindo o Senhor falar: o Deus poderoso, todo-poderoso, vindo para esse povo falando: eu tenho dado para vocês todas as coisas, por que vocês me abandonaram de novo pelos ídolos? Por que vocês de novo se voltaram como uma prostituta que se deita com os ídolos?
e você vê o coração de Deus totalmente inclinado, dolorido, doendo, chorando por conta da desobediência dos homens, porque o desejo de Deus é se relacionar com o seu povo. E aí nós vamos para os atributos comunicáveis de Deus, que nós temos também, que Ele nos deu, e é a parte que eu mais gosto, que nós podemos nos identificar com Ele, né? A humildade. Deus é 100% humilde, em sua totalidade Ele é humilde. O Senhor, o dono de todas as coisas, o soberano Deus, como diz ali em Jó, que ele começa a falar: você estava quando eu desenrolei o tapete da terra, você estava quando eu limitei as ondas do mar. Ele começa a falar sobre a grandeza dele. Você vê que esse Deus que criou todas as coisas, Ele se encolhe para caber no quarto de uma senhorinha que está buscando a presença dele. Ele enche aquele lugar. Um Deus que em toda a sua grandeza absoluta, Ele olha para as nossas lutas. Você já parou para pensar? Quantos bilhões de habitantes tem na Terra? Eu nem fico pesquisando essas coisas. Você já parou para pensar? 8? Já parou para pensar que Deus, no trono dele, Todo-Poderoso, Ele olha para o seu desemprego, Ele olha para a sua necessidade, Ele olha para a sua dificuldade, e Ele vem até você porque Ele é onisciente. Ele consegue fazer isso, não tem tempo para Ele, né? Ele consegue fazer isso em todas as ocasiões. Ele consegue ter um relacionamento íntimo com cada um. Mas Ele, da sua alta glória, da sua alta realeza, Ele vem trabalhar em nosso favor. Que Deus humilde. E sabe como que eu sei que Deus é humilde? Porque Cristo é o reflexo da glória de Deus. E quando Cristo veio nessa terra, o rei humilde, Ele nasceu em uma manjedoura. Mesmo sendo Deus, Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e habitou entre nós e sentou com os pecadores. E não quis apenas estar com os indoutos, não quis apenas estar com os sábios, não quis apenas estar com os fariseus, mas Ele quis se assentar com aquele que não sabe nada. Jesus, na sua plena extensão da glória, abriu mão da sua glória e lavou os pés dos seus discípulos. Esse é o coração de Deus, esse é o modelo do reino de Deus. E o Senhor estabeleceu esse reino com esse modelo, e Ele nos deixou, através da vida de Cristo, um modelo do reino de Deus, porque o reino de Deus foi chegado através de Cristo a nós. Meu Deus, que humildade! Sabe, se a gente tivesse consciência disso, a gente se achegaria à presença de Deus agradecendo por Ele não nos fulminar, agradecendo por Ele ser compassivo, bondoso e misericordioso e nos receber na sua santa presença. Sabe, Deus é pessoal, sim. Ele é pessoal, Ele tem um relacionamento com cada um, Ele entende a nossa humanidade, Ele entende as nossas fraquezas, e o Espírito Santo é doce, Ele vai trabalhando em nós e vai nos ensinando todas as coisas. Mas muitas vezes nós colocamos Deus no lugar dos homens, nós colocamos Deus no lugar da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos antepassados, ou das pessoas que nos feriram, e nós achamos que Deus é isso, é igual, mas Deus não é, Ele está acima de tudo isso. Ele é santo, Ele é puro, Ele não se corrompe, Ele não muda. Tem outro atributo do Senhor, que é a alegria.
pregado muito sobre isso aqui, que a mentalidade do crente ela precisa mudar. O crente não tem que ser carrancudo. Não, o crente não vive só de luta, não. Não é só luta, não, é muita vitória. O crente ele tem que ser o povo mais feliz dessa terra, o povo mais alegre dessa terra. Você sabia que o povo judeu, Deus instituiu festas para o povo judeu que até hoje são perpetuadas, né? E se você for estudar essas festas, nesses versículos, nesses capítulos, o Senhor fala para o povo se alegrar mesmo, porque Deus, em sua natureza, Ele é feliz, Ele é alegre. O céu não vai ser um lugar monótono, o céu não vai ser um lugar chato. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor, Ele é alegre. E em Êxodo 12:14 diz assim, de uma das festas: esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. As vossas gerações o celebrareis como ordenei. Em Levítico 23:40 diz mais enfaticamente ainda: tomarei para vós o primeiro dia do fruto de árvores boas, e vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus por 7 dias. Deus instituiu uma festa de 7 dias do povo judeu, do povo escolhido. A abundância de alegria na presença, a abundância de alegria. Se você vive um evangelho somente de morte, de dor, de tristeza, sim, a morte faz parte. A gente está mortificando o nosso velho homem, só que o nosso novo homem já está sentado à direita de Jesus, junto com Jesus à direita de Deus Pai, assentados com Cristo. Nós podemos nos alegrar, mesmo que as circunstâncias não estejam a favor, e isso é a vontade de Deus para nós. Dai graças em tudo, a minha graça te basta. Dai graças, seja feliz, seja alegre, seja agradecido, por favor. Esse é o desejo de Deus para nós. Isaías 62:5 diz: seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como um noivo se alegra por sua noiva. Deus se alegra. E é tão bom servir um Deus que se alegra, porque tantas religiões fazem tantas coisas que pesam sobre as pessoas. São tantos os sacrifícios que precisam ser entregados, são tantas as coisas que precisam ser feitas para chegar ao lugar ali de adoração aos deuses deles. Tem gente que se autoflagela, tem gente que precisa se mutilar, tem gente que precisa adorar na Índia boi, vaca, rato e o que quer que seja. Tem gente que precisa fazer cada coisa. E o Senhor se fez Cordeiro perfeito por nós e nos deu livre acesso ao trono da graça, à sala do trono. Tomou a chave da morte e nos deu a vida eterna. E Ele falou assim: só se apropria disso pela fé, só recebe isso, só viva isso. Você não precisa me dar muitas coisas. Não, eu não quero sacrifício, não. Eu quero obediência. Se você fizer um jejum, faça por amor. Se você fizer uma campanha de oração, faça por amor ao Senhor. Escravos por amor. Eu não sou mais, eu não preciso fazer porque eu estou devendo. Não, Jesus pagou todo o espírito de dívida. Hoje a minha resposta de amor é o que eu faço por Ele. Eu quero a presença. Eu quero a presença de Deus manifesta. Eu quero ser um canal da presença. Então por isso que eu busco o Senhor constantemente, porque eu amo. Não, o Senhor não te chamou para viver deprimido. O Senhor não te chamou para viver oprimido. Por favor, irmãos, para de perpetuar essa mentira. Para de perpetuar essa mentira que nós aprendemos há muito tempo atrás, de que a vida com Deus não é fácil mesmo, é difícil, é só luta atrás de luta, provação. Meu Deus do céu, como é bom fazer parte
Então é mais fácil quando eu conheço o caráter de Deus, quando eu conheço os atributos de Deus, é mais fácil descansar nele, porque daí eu não estou descansando pensando em um homem, em uma mulher, em alguém humano. Eu estou descansando em um Deus que não perde controle. Então eu consigo cumprir a palavra. O desejo de Deus que a gente descanse nas adversidades não é de forma alguma um desejo egoísta, não é de forma alguma um desejo de que a gente viva a dificuldade mesmo que se lasque e apenas confia. Não, é porque Ele sabe quem Ele é, Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe a aliança que Ele tem com os seus, Ele sabe o compromisso que Ele tem com seus filhos, e por isso Ele quer que a gente descanse. Sabe quando você sabe que seu filho está chorando por alguma coisa que ele quer muito, mas você sabe que não é bom para ele? E aí você fala assim: meu Deus, que exagero, está chorando, nem precisava de tudo isso, outro dia vai dar certo outra vez. É assim, Deus está falando assim: ó, descansa, não fique andando ansioso o tempo todo, não fique com o seu coração aflito. Você tem a mim, você faz parte do meu reino, você tem as coisas ocultas aos ímpios, estão reveladas a você, você tem acesso a isso, então você pode descansar, você pode repousar na presença. Você pode fazer de mim a sua morada, o seu lugar seguro como a águia. Cuida dos seus filhotes em pleno inverno. Assim é o Senhor. Então eu estou seguro debaixo das suas asas. A sombra de suas asas é um lugar que eu posso repousar e eu posso descansar. Então eu não vivo uma vida de sofrimento por Cristo, não. Eu vivo uma vida de amor que entrega voluntariamente a sua própria vida, a sua velha natureza a Ele, por amor a Ele, e não porque é muito difícil. Não, essa não é a vida que Deus nos chamou para ter. Ele nos chamou para ter vida abundante. Se a gente está vivendo uma vida tão dolorida e tão difícil, é porque a gente não entendeu quem Ele é, não teve uma revelação do reino dele, não entendemos quem nós somos, e por isso nós ficamos, como a palavra diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Esse não é o desejo de Deus para nós, porque Ele também é perfeito. A perfeição é um dos atributos de Deus. Dizer que Deus é perfeito é dizer que Ele sempre acerta, Ele não erra. Não tem possibilidade, não tem sombra de dúvida ou variação no caráter de Deus. Ele é perfeito, Ele não erra. Todas as suas qualidades, elas são completas. O que nós temos é comunicável, esses atributos, porque nós temos uma porção desses atributos de Deus, porque nós somos a semelhança dele. Mas o Senhor tem completo todos os atributos que a palavra nos mostra. E ainda a Bíblia fala para a gente, né? Mateus 5,48: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial, ou sejam santos como santo é o seu Pai Celestial. Nós não vamos conseguir chegar por nós mesmos à perfeição, mas o Espírito Santo nos aperfeiçoa de glória em glória. A medida que Ele tem para nós é uma medida fiel e verdadeira. Jesus é justo, o Senhor é justo, Deus é justo. E Jesus é a maior expressão para nós de todos os atributos de Deus, porque Ele é Deus. Que Deus Pai revela, Ele falava isso. Eu só falo aquilo que meu Pai me fala. Então Ele refletiu o coração de Deus, o caráter de Deus estava refletido em Cristo. Deus sempre age de maneira justa, Ele não comete injustiça ou engano. Meu irmão, a gente se engana, a gente comete injustiça, mas o Senhor não. Ele não é injusto. Se você começar a ler a partir dessa perspectiva,
você começa a entender a palavra, até mesmo quando o Senhor exterminou um povo por completo, Ele estava sendo completamente justo, fiel à sua própria palavra, fiel à sua própria existência. Ele não corrompe, Ele não é como o homem. Sabe como que nós somos? A nossa justiça é assim, a gente age com uma compaixão, a gente não conhece a intenção do coração das pessoas, então a gente tem compaixão das pessoas, né? E o Senhor pede para que a gente tenha a mesma compaixão, só que às vezes a nossa compaixão é injusta, porque nós pensamos, nossa, a pessoa é tão boa, a pessoa é tão agradável, essa pessoa fez tanta coisa boa na igreja, está passando por essa dificuldade. Olha só a nossa mente, a nossa justiça própria. Mas sabe, Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, não erra. Ele é justo em todos os seus caminhos. Em Isaías 45, 21 diz assim: consultem uns aos outros e defendam sua causa, juntem-se e decidam o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse que aconteceria? Não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador, não há outro além de mim. Não, Deus não é injusto, Ele dá medida para cada um. Deus não é injusto quando Ele permite uma enfermidade. Deus não é injusto quando Ele permite um tempo de falta, porque o Senhor não desampara. Pode passar um tempo de provação, mas o Senhor não deixa viver esse tempo. Ele está sendo completamente justo, 100% justo, porque o seu amor não contrapõe a sua justiça, e a sua justiça não contrapõe o seu amor. Elas caminham em perfeita harmonia. Deus, em toda a sua grandeza, Ele é perfeito e justo. Amém? Só que nós começamos a ver a justiça de Deus, e aí muitas vezes nós criamos no nosso coração um Deus muito justo e muito sisudo, um Deus que é muito sério e muito agressivo. Se a gente errar, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Nós temos que ter a reverência e a responsabilidade. Mas o Senhor vem com os outros atributos: bondoso e misericordioso. Em Marcos 10, 18 diz: por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Deus é bom. O homem é mau. A natureza pecaminosa é mau. Tudo que nós temos de bom vem de Jesus. Mas Ele continua sendo bom. Todos os dias Ele é bom. Nós precisamos engrandecer a bondade do Senhor no nosso meio. E Ele continua sendo misericordioso. Em Êxodo 34, 6 diz: o Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Olha só, nós estamos falando de um Deus que é 100% justiça, mas que exerce misericórdia. E a misericórdia do Senhor não é como a nossa, ela não é irresponsável, ela não é oferecida a qualquer custo, não. Ela é oferecida de maneira justa. A misericórdia do Senhor é exercida na plenitude da perfeição. Então o Senhor é misericordioso. Você pode lembrar do lugar que o Senhor te tirou? Você consegue lembrar da sua vida algum tempo atrás? Como você era estragado muitas vezes? E o Senhor foi agindo com misericórdia e te ensinando, e sendo paciente com você, e cuidando das suas feridas, e agindo na sua vida, e limpando os seus pecados, e fazendo você crescer e amadurecer, e te dando um alimento ali mais sólido. E as pessoas, Ele começou a usar pessoas para trazer ensino para você, cuidado para você, cura para a sua vida.
Deus misericordioso é esse? Que do seu alto e sublime trono olha para nós e exerce misericórdia. Pessoas tão falhas como nós, pessoas que carecem da glória de Deus. Aquele que não tiver, que fala que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Essa é a palavra. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós agimos com a nossa justiça própria, nós julgamos segundo a nossa justiça própria, nós julgamos o nosso irmão quando ele pensa diferente da gente, nós julgamos as pessoas quando elas agem diferente da gente. Nós somos assim, porque nós somos, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela é mal, ela sempre nos leva para esse crivo, para esse julgamento. Mas quando eu submeto ao Senhor os meus achismos, os meus julgamentos, eu estou me humilhando e descendo e sendo mais parecido com Ele. Então eu estou fazendo parte do reino dEle de uma forma mais profunda, porque eu consigo ter misericórdia, ser tardio em me irar, eu consigo ter paciência, porque o Senhor tem paciência. O Senhor é extremamente paciente. Quantas vezes a gente fez o que não deveria e era para a gente ter quebrado a cara mesmo, porque o Senhor já tinha avisado, e de repente o Senhor vinha mais uma vez e dava mais uma chance, e aí você recebe aquele amor sobrenatural sobre você, e você fala: eu não entendo como que você consegue me amar assim, como que o Senhor consegue olhar para mim e me dar mais uma chance, mais uma vez. Eu não me escolheria, eu não daria uma chance para mim mesmo, mas o Senhor olha para mim e tem plano sobre mim. Como assim, Deus? Que amor é esse? Que paciência é essa? Esses são os valores do reino de Deus. O amor perfeito é um atributo de Deus. O nosso amor, ele também é falho. O nosso amor é seletivo. Nós só conseguimos amar em Cristo quando nós nos submetemos ao Espírito Santo. Mas o amor de Deus é perfeito. Meu irmão, não espere do seu cônjuge, não espere do seu filho, da sua família um amor perfeito. O amor do homem é limitado, mas Deus é inteiramente perfeito. Por isso nós precisamos entender qual é a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. Nós precisamos nos lançar nesse amor, como diz aquela música: se a tua graça é como um oceano, eu estou me afogando. Eu me afogo, Ele me ama. Eu me afogo no seu amor, porque o seu amor é perfeito. Ele preenche as lacunas do meu coração. Até mesmo aquilo que me falta, o Senhor consegue preencher. Só Ele consegue preencher. Que amor é esse? Eu não conseguiria, eu não estaria aqui pregando as verdades do reino se o Senhor não fosse misericordioso e amoroso comigo, se Ele não tivesse paciência, se Ele não tivesse me chamado, mesmo eu não me escolhendo. Verdadeiro e fiel são os atributos do Senhor. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Em Apocalipse 19:11 diz: viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. O Senhor é fiel e verdadeiro, Ele não mente para nós. Se o Senhor te prometeu e se a promessa vem dele, Ele vai cumprir. Seja aqui ou na eternidade, como a galeria da fé, mas Ele vai cumprir. Deus é sábio, toda sabedoria se origina dele. Ele é a fonte de sabedoria. Romanos 11:33 diz: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos.
quanta sabedoria. Sabe, a nossa adoração muda, porque se eu entendo que o Senhor é sábio ao ponto da sabedoria dele transpor a minha pequena sabedoria humana, eu começo a adorar ele de uma forma diferente. Eu começo a adorar os pensamentos, as intenções dele, aquilo que ele pensa sobre nós. Eu começo a adorar o Senhor vendo os seus caminhos perfeitos, e o quanto eu preciso, o quanto eu careço, o quanto eu sou dependente dele. O Senhor é santo. O Senhor é santo e zeloso. Ele zela por aqueles que ele ama. Esse Deus grande, poderoso, excelso, supremo, ele olha para nós e pelo seu Espírito ele tem ciúmes de nós, ele tem ciúmes do nosso coração. Deus ama tanto a nossa presença, Deus ama tanto o relacionamento, Deus ama tanto a nossa intimidade com ele, que ele tem ciúmes de nós. Mas não é o ciúmes pecaminoso, o ciúmes que busca o seu próprio interesse. É o ciúmes no sentido de eu desejo ter esse relacionamento com você. Eu quero que você me tenha como centro. Eu quero que você entenda as minhas promessas, as minhas verdades. Eu preciso me revelar a você para que você conheça o meu coração. Então esse é o desejo de Deus desde Gênesis, desde o início, desde a criação, quando o Senhor nos criou como pó que somos. Ele tem o desejo de se relacionar conosco de maneira profunda e verdadeira. E para isso nós precisamos desapegar dos nossos conceitos errados, dos nossos achismos sobre quem é Deus, das transferências que nós fazemos para quem Deus é, das transferências do nosso passado. Se nós fomos traídos, nós temos medo de nos aproximar de Deus, achando que Ele vai nos trair. Não, Deus não trai. Deus é poderoso, justo, fiel, verdadeiro. Ele não se corrompe como os homens. Ele é santo em toda a magnitude. Você pode levantar no seu lugar? Adriano, você pode abrir essa luz? Deus não se rende aos nossos caprichos. Deus não se rende. Ele é soberano, absoluto, excelso, supremo. Deus forte, poderoso, fiel e verdadeiro, perfeito em todos os teus caminhos, excelso em sabedorias e riquezas celestiais. Ele compartilha o seu coração com o seu povo. Ele ama aqueles que o obedecem. Ele está perto daquele que é humilde, aquele que tem o seu coração humilde ao ponto de desistir de si mesmo para amar conforme o amor da cruz, o amor perfeito. Ele se entrega. Ele é um Deus de longe, excelso, soberano, mas Ele também é um Deus de perto, que não resiste a um coração contrito, que não resiste a um coração inclinado em ouvir e obedecer. Ele é o Deus que tira as escamas dos olhos. Ele é o Deus que dá a visão a árvores. Ele é o Deus que planta perto do riacho os seus filhos como árvores e faz florescer ao seu tempo e frutificar ao seu tempo. Ele não perde o controle das estações. Ele não perde o controle daquilo que Ele faz. Ele não perde o controle de quem Ele é. Ele é Deus e Ele é absoluto.
Senhor estabelece um trono de verdade e de justiça. O seu poder excede o entendimento. O seu poder excede o entendimento dos homens. O seu poder excede todo entendimento. Os reinos e governos se dobram. Adore o Senhor.
Eu preciso parar e ouvir a tua voz e calar todas as vozes ao teu redor e ouvir apenas o voz teu, o dono de toda sabedoria e conhecimento.
Reconhecendo a nossa pequenez e a sua grandeza, reconhecendo quanto somos dependentes de um Deus como tu, e quando precisamos de ti, da sua presença. Nós reconhecemos que o Senhor é excelso, que o seu domínio se estabelece sobre os céus, a terra, o mar, tudo que foi criado, tudo que existe, subsiste por ti. As suas mãos poderosas criaram todas as coisas, e o seu poder nos sustenta na nossa fraqueza, e o Senhor nos escolhe para sermos coabitamos com Cristo, habitantes desse lugar celestial, já hoje estabelecido o seu reino nessa terra, como forasteiros, sabendo que o Senhor é o Deus a quem servimos, sabendo que o Senhor é poderoso e nada subsiste e nada resiste ao seu poder. Os tronos se prostram, os governos se prostram, mas o Senhor continua sendo Deus soberano sobre todos e sobre tudo. Leva cada um para sua casa em segurança, Senhor. Estabelece essa palavra como uma semente no coração de cada irmão, que ela venha frutificar, Senhor, nesses dias, trazendo, Senhor, a reverência ao teu nome, o amor ao teu nome e ao teu domínio, Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja com todos, que o amor do Senhor Jesus esteja com todos, que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um, em nome de Jesus. Amém.